Como nós já vimos nos vídeos anteriores, o continente americano já era habitado por milhões de pessoas antes mesmo da chegada dos invasores, dos colonizadores europeus. No caso do território que hoje é o Brasil, as estimativas dizem que havia aqui no nosso território pelo menos 1 milhão e meio de pessoas dos povos originários da América, até 4 milhões e meio ou mesmo 5 milhões de pessoas, ou seja, era uma população muito grande que já vivia aqui muito antes da chegada dos europeus. Quando começa o processo de grandes navegações e da expansão marítima, e os europeus começam a invadir e a colonizar o território localizado no continente americano, nós vamos ter uma série de consequências, de efeitos na vida das pessoas que viviam aqui. A principal consequência foi a diminuição das populações que habitavam o território. Essa diminuição vai acontecer por conta de guerras, por conta de epidemias de doenças, já que os povos indígenas não tinham um sistema imunológico eficaz para combater os vírus e as bactérias trazidos pelos europeus. Ou seja, nós vamos ter um verdadeiro extermínio de várias das populações que viviam aqui na região onde atualmente é o Brasil. Esse extermínio também ocorreu por conta do processo de escravização, ou seja, a exploração da mão de obra indígena que foi realizada pelos invasores portugueses. Para vocês terem uma ideia de como a população indígena diminuiu ao longo do tempo, eu tenho aqui uma tabela e um gráfico que mostram os dados a respeito desse extermínio dos povos originários do Brasil. Observem que na tabela nós temos aqui uma estimativa de pelo menos 3 milhões de pessoas vivendo no Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses. Essa tabela trabalha com essa estimativa. E observem que ao longo dos anos, o número de indígenas, o número de pessoas dos povos originários foi sendo drasticamente reduzido. O pior momento talvez tenha sido aí, meados dos anos 50 do século XX, onde, por exemplo, em 1957, a população indígena no Brasil chegou a ser de apenas 70 mil pessoas, ou seja, um número bem inferior aos 3 milhões que existiam lá no século XVI. O gráfico ao lado da tabela permite uma visualização melhor desse processo. Observe que nós temos duas linhas, uma linha na cor azul e uma linha na cor vermelha. A linha na cor azul indica a população indígena que vivia na região litorânea do Brasil. Já a linha na cor vermelha indica a população indígena que vivia nas regiões localizadas no interior do continente, no interior do Brasil. Observem que, no caso das populações que viviam no litoral, a redução do número de indivíduos ela foi muito mais rápida. Ela já acontece logo no início do processo de colonização, nas primeiras décadas aí da colonização portuguesa. No caso dos povos indígenas que viviam no interior, a população indígena do interior, ela demorou um pouco mais para começar a diminuir, mas vejo que ela também passa por uma redução bastante drástica. Por que as coisas aconteceram dessa forma? As coisas aconteceram dessa forma porque, no início, os invasores portugueses, os colonizadores portugueses, ocuparam principalmente a faixa litorânea do território brasileiro. Por isso que as populações indígenas que viviam no litoral sofreram com o genocídio de uma maneira mais rápida. E só com o passar do tempo, as populações do interior começaram também a sofrer com esse processo. Um dado que chama atenção, tanto na tabela quanto no gráfico, como vocês estão vendo aqui, é que nos últimos anos, nas últimas décadas, a população indígena no Brasil voltou a aumentar, embora hoje você ainda não tenha a mesma quantidade de indígenas que existiam lá no século XVI. Esse recente aumento da população indígena se deve a uma diversidade de fatores. Entre eles, se deve à redescoberta da identidade indígena, ou seja, diversos grupos de indígenas que haviam perdido a sua identidade original voltaram a se redescobrir como indígenas, o que vem contribuindo para que a população indígena no Brasil passe por esse processo de aumento aí nas últimas décadas, como nós podemos observar aqui na tabela e no gráfico. Um tema sobre o qual nós precisamos refletir é o que leva os invasores europeus, os colonizadores europeus, a empreenderem esse processo de genocídio, de extermínio dos povos indígenas aqui no Brasil. O que serviu de justificativa para que os portugueses agissem com tanta violência em relação aos povos indígenas? Bom, para a gente entender isso,
nós precisamos refletir sobre as enormes diferenças culturais que existiam entre os povos originários da América, os povos indígenas, e os colonizadores e invasores europeus, como, por exemplo, aí, os portugueses. Quando os portugueses chegam ao Brasil, uma primeira coisa que vai chamar a atenção deles é exatamente o fato de os indígenas terem hábitos, costumes, culturas completamente diferentes daquelas que os europeus possuíam. Por exemplo, os portugueses vão estranhar muito o fato dos indígenas não usarem roupas, o fato dos indígenas não praticarem a escrita, não terem por escrito as suas leis, e também o fato de os indígenas não terem nenhum tipo de monarquia, nenhum tipo de rei, como muitos países da Europa tinham. Então essas diferenças culturais faziam o europeu sentir que ele, europeu, era superior, era mais evoluído, mais desenvolvido do que os povos indígenas que viviam aqui. E é interessante a gente perceber que esse sentimento de superioridade dos europeus, ele vai se fazer presente até quando os europeus enxergarem os indígenas de uma maneira relativamente positiva. Porque se a gente for estudar esse assunto com mais calma, nós vamos perceber que os indígenas eram vistos de maneiras diferentes pelos europeus. Você tinha uma visão positiva dos indígenas e também uma visão negativa. A visão positiva ocorria da seguinte forma: quando os europeus chegavam à América e observavam os comportamentos dos indígenas, em alguns casos você tinha europeus que comparavam os indígenas a como se eles fossem Adão e Eva vivendo no Jardim do Éden, lá o Jardim do Éden que nós temos na Bíblia. O fato dos indígenas não usarem roupas, o fato deles não terem vergonha de andarem nus, era como se os indígenas fossem vistos como pessoas ingênuas, inocentes, puras. Então você vai ter essa imagem relativamente positiva dos povos indígenas, embora, mesmo nessa visão positiva, o europeu continuasse vendo a si mesmo como superior, mais evoluído, mais desenvolvido do que os indígenas. Por outro lado, nós também vamos ter uma visão negativa. As diferenças culturais entre indígenas e europeus muitas vezes faziam com que os europeus classificassem os indígenas como selvagens, bárbaros, violentos, praticamente como se eles fossem representantes aí das forças do mal, das forças demoníacas na Terra. Então vejam que essa visão positiva e essa visão negativa, as duas, dialogavam com aquela mentalidade europeia muito influenciada pelo pensamento religioso que vinha desde o período da Idade Média. Ou seja, meus amigos, os europeus enxergavam os indígenas a partir dos seus próprios parâmetros culturais. Por isso que vai surgir aí uma série de estereótipos e de preconceitos dos europeus em relação às populações originárias da América. Uma coisa que chama muito a atenção nesse processo vai ser a produção de imagens, pinturas, gravuras, ilustrações retratando os povos indígenas, imagens produzidas aí por artistas europeus. Aqui no slide vocês estão vendo um exemplo dessas imagens. Se trata aqui de uma obra do século XVI, produzida por um artista europeu, e que apresenta os povos indígenas de uma maneira extremamente negativa. Observem que nós temos aqui indígenas lutando uns contra os outros, guerreando uns contra os outros. Eles estão nus, eles agem com extrema violência uns contra os outros, portam armas. Nós temos aqui, inclusive, alguns que chegam a morder os outros, e se nós repararmos as expressões faciais das figuras que aparecem aqui nessa imagem, nós vamos ver que são figuras monstruosas, quase que demoníacas mesmo. Então, esse tipo de imagem era muito comum de ser produzido por europeus na época da colonização, porque eram imagens que mostravam uma visão bastante estereotipada dos povos indígenas. E aí o que acontece? Muitos europeus que sequer tinham viajado para a América, muitas vezes tinham conhecimento dessas imagens. Essas imagens geralmente eram publicadas em livros ou outras formas de publicação, e aí você tinha a criação de todo um imaginário lá na Europa a respeito de como viviam os indígenas aqui do continente americano. E aí os preconceitos, estereótipos em relação aos povos indígenas só iam se multiplicando a partir desse processo.
Um importante historiador, inclusive o professor Ronald Raminelli, já escreveu e publicou um livro fruto de uma pesquisa exatamente sobre esse assunto. Trata-se da obra Imagens da Colonização. E eu gostaria de ler com vocês um pequeno trecho desse livro, onde o Ronald Raminelli reflete exatamente sobre a construção dessa visão negativa, estereotipada dos povos indígenas que foi feita pelos europeus na época. Vamos ver o que o Raminelli diz sobre esse assunto. Abre aspas. A tradição europeia buscou em um passado remoto argumentos para consolidar essa relação entre brancos e indígenas, entre colonizadores e colonizados, pautada pela desigualdade. Os europeus não eram iguais aos ameríndios. A superioridade dos primeiros respaldava a conquista, a colonização e a catequese. Os nativos desconheciam o cristianismo, menosprezavam o ouro e a ideia de trabalho tal como concebida pelos colonizadores. Portanto, eram considerados seres degenerados, decaídos e necessitados da intervenção europeia para tomar os rumos de uma vida melhor, uma vida pautada nos mesmos princípios e valores da cultura ocidental. Ou seja, pessoal, a visão negativa dos povos indígenas que foi construída pelos europeus não era algo ingênuo, mas era algo que tinha por trás uma série de interesses econômicos. Porque para o europeu era importante construir uma imagem negativa do indígena, porque isso poderia servir de justificativa para que o europeu invadisse os territórios dos indígenas, controlassem aquelas populações, dominassem, explorassem aquela mão de obra ou, nos casos mais extremos, mais radicais, até mesmo exterminassem aqueles povos. Então, o sentimento de superioridade que o europeu possuía em relação ao indígena servia exatamente de justificativa para o empreendimento da invasão, da colonização da América. Ou seja, não se tratava apenas de uma questão de não respeitar as diferenças culturais, mas se tratava de uma série de interesses econômicos que estavam em jogo naquele momento, da expansão marítima, das grandes navegações que os países europeus vinham desenvolvendo ali no final do século XV, início do século XVI em diante. E é interessante a gente perceber também, com base na análise do Ronald Raminelli, que eu acabei de citar, que os europeus muitas vezes vão ter o seguinte pensamento: se eles consideravam os indígenas como inferiores, eles vão se sentir também com a missão, com o propósito de civilizar os povos indígenas. Ou seja, de fazer os povos indígenas adotarem a cultura, os costumes, os hábitos europeus, a religião cristã. E nós vamos ter a produção de mais imagens remetendo exatamente a esse processo de civilização ou de domesticação dos povos indígenas. Eu estou usando domesticação aqui entre aspas, mas vocês precisam entender que na época, na cabeça do colonizador europeu, a ideia era exatamente de domesticar os povos originários da América, ou seja, quase que como se eles fossem considerados animais, justamente por serem percebidos como inferiores aos europeus. Eu tenho aqui uma outra imagem que transmite muito bem essa ideia. Trata-se aqui de uma obra, de uma pintura do século XVII, aproximadamente de 1643, produzida por um artista chamado Albert Eckelt. Nela nós temos em primeiro plano uma mulher indígena segurando no colo um bebê também indígena. Percebam a diferença entre essa imagem e aquela imagem da guerra entre indígenas que eu mostrei anteriormente. Aqui a mulher indígena aparece numa posição de relativa tranquilidade. Observe que ela usa uma saia, ou seja, ela não está completamente nua, ela tem somente os seios à mostra, e ela carrega com ela uma série de objetos que remetem à presença do colonizador europeu. Essa presença do colonizador europeu também é muito evidente no segundo plano. Se vocês observarem ao fundo, nós temos uma fazenda, que é exatamente a fazenda do colonizador, e nós temos aqui um pomar, uma plantação de frutas, na qual vários outros indígenas estão trabalhando. Ou seja, essa pintura do século XVII mostra exatamente o processo de pacificação, de domesticação dos povos indígenas. É uma pintura que faz referência exatamente àquele propósito que os europeus tinham na época de fazer com que os indígenas adotassem a cultura europeia, abrissem mão, abandonassem a sua cultura nativa, a sua cultura original e se deixassem civilizar pelos europeus.
A gente pode observar, portanto, que no período da colonização eram muito diferentes as visões aí dos europeus em relação aos povos indígenas. Uma visão mais positiva, uma visão mais negativa, e qual vai ser o efeito prático disso na vida dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil? Ora, dependendo de como os indígenas eram vistos pelos colonizadores, você tinha uma variedade de tratamentos que os colonizadores dispensavam aos povos indígenas. Aqui nós vamos ter duas perspectivas. De um lado, você vai ter indígenas que vão ser vistos como possíveis aliados dos europeus, ou seja, indígenas que vão ser vistos como pessoas que poderiam ser catequizadas, evangelizadas, civilizadas. E de outro, você vai ter indígenas que vão ser vistos como, de fato, inimigos e que, portanto, precisavam ser combatidos ou até mesmo escravizados ou exterminados. Então, observe que, a depender da forma que os europeus enxergavam os povos indígenas, a depender das relações que os europeus construíam com os diferentes povos indígenas, você vai ter uma diversidade de tratamentos em relação àquelas populações, seja do ponto de vista do estabelecimento de alianças ou seja do ponto de vista aí da realização da eclosão de uma série de guerras e conflitos. Desde o início do período colonial, nós vamos ter dois grupos de pessoas, de portugueses, que vão ser muito importantes aí no estabelecimento dessas relações com os povos indígenas. O primeiro grupo é o grupo dos colonos propriamente ditos, ou seja, aqueles colonizadores que de fato vêm ao Brasil para montar fazendas, fazer comércio, explorar as riquezas do território. E o outro grupo é o grupo de ordens religiosas, especialmente o grupo dos padres jesuítas. Esses dois grupos, colonos e jesuítas, vão ser grupos importantes por quê? Porque eles vão estabelecer uma série de relações com os povos indígenas que viviam aqui. E a grande discussão da época vai ser exatamente sobre a legitimidade ou não da escravização dos povos indígenas. Ou seja, o pessoal vai debater se os colonizadores tinham o direito ou não de escravizar os povos indígenas. Aqui vão surgir duas opiniões bastante diferentes. De um lado, você vai ter a opinião de muitos padres jesuítas, que vão dizer que os indígenas tinham alma e que, portanto, eram também filhos de Deus e que não poderiam ser escravizados. Do outro lado, você vai ter os colonos, que estavam precisando de mão de obra para trabalhar nas fazendas, na extração das riquezas do território e que, portanto, sentiu essa necessidade de explorar a mão de obra indígena por meio da escravização. E qual vai ser a solução encontrada na época para se resolver esse debate? Bom, a legislação imposta pela coroa portuguesa durante o período colonial vai agir no sentido de transformar os povos indígenas em súditos da coroa. Pois bem, se eles eram entendidos como possíveis súditos da coroa, isso significava que os indígenas não poderiam ser escravizados. Só que aí você fica se perguntando, bom, professor, mas se as pessoas precisavam de mão de obra, elas simplesmente vão aceitar que elas não podem escravizar os povos indígenas? Pois é, você vai ter a criação de uma brecha na lei que vai ser o conceito de guerra justa. O que era esse conceito de guerra justa? Bem, de maneira geral, como eu disse, os indígenas não podiam ser escravizados do ponto de vista da lei. Só que o que acontecia? Como alguns indígenas eram classificados como inimigos, potencialmente violentos, a lei da época vai dizer que os indígenas que resistissem à colonização europeia e mais, que se recusassem a se converter à fé cristã, à fé católica, poderiam ser alvo de uma guerra que era exatamente uma guerra justa, ou seja, uma guerra que se justificava por conta aí da suposta barbárie, selvageria dos povos indígenas. Qual que foi o efeito desse conceito para a vida das populações originárias aqui do continente americano? Bom, o entendimento era que os indígenas não podiam ser escravizados, mas os índios que se envolvessem em guerras justas poderiam ser escravizados. Ou seja, você criou uma brecha na lei para que pudesse ocorrer a exploração da mão de obra daquelas populações por meio de um processo de escravização. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já aproveita, deixa o like. Também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aí. Compartilhe o vídeo para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!